Boa noite. Boa noite, igreja. Glórias ao Senhor. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite para te louvar. O Senhor que é digno de todo louvor. Seja, Pai querido, com cada irmão que se propôs, que ouviu a tua voz, que veio te adorar, que não te troca por nada. Deus, se revela mais para nós essa noite. Nós precisamos ter uma mudança de vida. Nós precisamos, ó Deus, crescer mais em ti. Então fala conosco hoje, ó Deus. Fala-nos, ó Deus. Muda-nos, ó Deus. Cura-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Todos podem ficar sentados. Vamos abrir João 15, 5. Isso aí, Gabi. João 15, 5. E o tema dessa mensagem é reconhecer a nossa necessidade de Jesus. Quando nós reconhecemos tal necessidade, a nossa vida não tende a dar problemas. A gente passa pelas lutas dando glórias ao Senhor. Amém? Então vamos ler. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O tema dessa mensagem é Jesus o tempo todo. Então, como está falando aqui, sem mim nada podeis fazer. E nós vivemos em uma geração que é ensinado muito a que a gente tem que se virar sozinhos. Que quando a gente chega à maioridade, nós temos que sair, nós temos que ter o nosso próprio ganho, nós precisamos crescer, nós precisamos dar frutos. Mas no Senhor, irmãos, nós podemos ser eternos dependentes. E é isso que o torna um pai zeloso por nós. Porque pais, quando nós ficamos de maior idade, ele já espera que a gente saia de casa, já tenha o seu emprego ou casa. Mas Deus não. Ele cuida de nós até o tempo que nós fecharmos os nossos olhos e formos estar com Ele. E isso é tremendo. Quando você tem um pai assim, não tem o que temer, não tem por que você ficar aflito, não tem por que você ficar temeroso de abrir o seu próprio negócio, de sair de um emprego, de ter uma porta fechada, porque a sua fé não está em homens, a sua fé não está em circunstâncias, a sua fé não está em momento, porque nós confiamos no eterno. Ele abre portas que ninguém abre. Ele faz de você um vencedor em meio aonde não tem vitória. Nós estamos vivendo em uma crise mundial, uma crise a qual muitos têm ficado com medo, incertezas de como vão ficar empregos, incerteza de como vamos ter dinheiro. Mas quem confia no Senhor, a sua fé, a sua força não está em governo, a sua força não está em patrão, a sua força não está em esposo, em pastor, a sua força está no Senhor. E quando nós crescemos assim, quando nós aprendemos que a nossa vitória não está na nossa capacidade, mas na dependência de Jesus, nós vivemos felizes todos os dias. E poucas pessoas eu conheço que têm esse viver. E eu quero ser uma dessas. Eu quero que Cristo me transforme para eu viver com tamanha fé, com tamanha alegria. Por isso nós estamos em um processo. Por isso que a cada dia nós crescemos mais com o Senhor. E nós temos que reconhecer a necessidade de Jesus. Todos nós enfrentamos momentos de fraqueza, de medo e de impossibilidades. Mas a maior demonstração de maturidade espiritual é reconhecer que precisamos do Senhor. Você precisa reconhecer a cada manhã que você precisa do Senhor 24 horas por dia. Não tem descanso para nós. Não tem, hoje eu não quero mais o Senhor. Hoje eu quero viver o meu pecadinho de estimação. Eu não quero o Senhor. Não, irmãos. Você conheceu a palavra. Você conheceu o Senhor. Ele é o seu pai. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele não abre mão de você. Mesmo que você desista dele, ele vai aonde você estiver, no buraco que você se encontrar, aonde você pecou e parou, e vai te resgatar para a vida novamente. Porque depois que você ganhou o sangue de Jesus,
você não é mais só. Nós somos uma só carne com Ele. É igual quem casa. Quem casa virou um só. Então não tem mais a vida de Merion sem Eliane. De Eliane sem Merion. Mesmo que o inimigo venha, desfaça algum casamento e ele tenta tirar você da bênção, o Senhor vai te resgatar onde você estiver. Ele não abre mão de você. Mas muitos pastores têm tentado pegar os seus com medo. E nós não somos filho de um rei tão zeloso para ficar com medo de nada e nem de ninguém. Você pecou, está em uma vida, né, de pecado? Tem o sangue do Cordeiro que purifica e que te tira desse pecado imediatamente. É com instalar, Senhor, me perdoa, pronto, já está limpo, pode prosseguir. Só que o inimigo, irmãos, ele não quer tirar pessoas da igreja, ele quer pessoas mortas dentro da igreja. É diferente. Muitas pessoas estão como Saul, perderam a presença de Deus e se acham estar em Deus ainda. Estão dentro da igreja, louvam ao Senhor, pregam a palavra, mas a presença do Pai já saiu dele há muito tempo. E como que você nota isso? Com a frieza, né, espiritual. A gente não tem mais a comunhão, a gente não tem mais a intimidade com o Pai. Você não lê Bíblia, você não jejua, você não ora, você não louva. O seu tempo fora daqui é totalmente seu tempo. Você não tem tempo com o Senhor. Isso mostra que você não está com a presença do Senhor. Mas isso quer dizer que você está perdido? Que você não tem mais jeito? Não! Jesus te resgata, Ele te busca nessa noite, Ele não aceita a sua frieza na espiritual, e Ele está nos dando a chance hoje, de quem está ouvindo essa palavra, de ainda vir pelo amor. Ele quer você, Ele não abre mão de você, Ele tem ciúme de nós, e como um pai zeloso, Ele vai atrás de você aonde você estiver. Glórias ao Senhor. E só nele nós encontramos a verdadeira estabilidade. Muitos estão aí, correm atrás de diplomas, correm atrás de muito serviço, querem dinheiro, está com muito dinheiro lá guardado. Mas, irmãos, eu sinto lhe dizer que isso não te garante uma vitória total, que isso não te garante uma estabilidade para sempre, porque se vier a doença, o que o seu dinheiro pode comprar? Eu já vi pessoas riquíssimas, que morreram de um câncer que não tinha dinheiro que comprava a sua saúde. Eu já vi pessoas que tinham tudo, que perderam o seu casamento e o dinheiro não dava a paz que ele queria, que ele perdeu o que tinha de mais valor. E ele só deu valor depois que perdeu. Quantos de nós vai querer isso em sua vida? Creio que ninguém, por isso você está aqui hoje. Este culto é para mim, é para você, que para você tem jeito. Não espere a sua vida ter que virar uma tempestade para se firmar na presença do Senhor. Não espere que o Senhor tenha que mover o barco para que você acorde e fala, eu tenho que servir o Senhor. Eu e minha casa vamos servir o Senhor. Não, sirva Ele por amor, porque você ama estar na presença dEle. Você não o troca por nada. Irmãos, ponha isso no seu coração. Mesmo que no seu dia a dia você não consiga ainda, mas você vai alcançar, porque o Senhor conhece o teu coração. Muitos podem julgar as suas ações, mas o Senhor conhece o teu íntimo. O Senhor sabe o que está em cada coração. Eu posso estar aqui hoje de santa, pregando todos os dias, cantando, mas ter um coração podre. Você pode estar aí sentado e ninguém sabe, mas o teu coração é puro. Você se arrepende de imediato. E na hora do grande dia, pode ser que eu leve, eu não te conheço, e você suba. Não é um muito aparentar santo que quer dizer que somos santos. É uma vida de santidade. É uma vida de arrependimento todos os dias. Nós estamos em um grande propósito aí de jejum. 40 dias. Está fácil, irmãos? Está fácil? Não está fácil. Parece que o inimigo, ele está furioso conosco. É cada situação, é cada eita.
Mas nós vamos vencer no final, não tem para ele. Ele pode se levantar, ele pode relinchar, ele pode vir com tudo, porque o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas, que vence toda a guerra, que ele faz 300 homens ganhar o exército inteiro, que ele abre o mar para que o povo dele passe seco. Então o que nós ainda temos medo? Mas eu tenho visto que nesses 40 dias pessoas estão sendo perseguidas nas suas escolas, nos seus trabalhos. É briga, de marido nem mulher. A gente está vendo que a paz parece que está saindo. Calma, irmãos. Jesus está no barco. Você não está só. Não se desespere, Deus vai consertar. Deus está nessa causa. Ele não abre mão de nenhum de nós. Você ainda vai voltar a sorrir como antes. Mas para isso você precisa reconhecer a sua necessidade de Jesus. O homem, ele é falho. Ele irá nos decepcionar. E aquilo que era uma fortaleza se transforma em ruínas. Quantos que já não viveram isso? Quantas mulheres, que eu vou começar de nós, que estavam casadas, que o seu marido era a fortaleza, o seu marido era o seu amparo, o seu marido era o seu tudo. E ele simplesmente você separa ou morre. E parece que o seu chão foi junto, que o seu alicerce foi junto. Mas não, irmãos, Deus está contigo ainda. Ele é a sua verdadeira porção, ele é a sua verdadeira força, ele é o seu verdadeiro amparo, ele é a sua verdadeira força. E ele irá te suprir todas as suas necessidades. Não há túmulo que vai acabar com você. Não há poço que vai te afundar. Não há vício que vai te afundar. Deus, ele é o Deus que transforma a sua vida. Ele é a verdadeira luz para nós. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós buscamos. E quando você perde um grande amigo, aquele qual você confiava, aquele qual que você achava que podia contar nas dores, nas lutas, e esse amigo simplesmente vira as costas para você, fala mal de você, cospe no prato que comeu, e você fica sem chão. Mas Deus veio falar conosco hoje que o verdadeiro amigo é Ele. O verdadeiro amigo que não te abandona, que não te trai, que não fala mal de você, é o Senhor Jesus. E é nele que tem que estar a nossa esperança, nele tem que estar a nossa força, nele tem que estar todo o nosso sustento. A cada manhã nós temos que colocar a nossa expectativa nele, não em homens. Nele tem que estar a sua expectativa. Porque porque muitas pessoas colocam toda a sua expectativa em homens, que eles tornam o nosso Deus. Sem essa pessoa, você não toma decisão, você não vive. A nossa fé, ela só deve estar inteiramente em Jesus. O único que nunca nos abandona, que nunca nos decepciona. Isso é tremendo, irmãos. Por que ainda a gente espera tanto do próximo? Por que ainda a gente fica esperando tanto do outro? Viva uma vida sem esperar nada em troca, que aquilo que vem já é lucro. Eu sei que é fácil falar e não é fácil viver. A gente coloca muito na esperança nos nossos esposos, nos nossos amigos, às vezes nos nossos pastores. Mas os nossos pastores são de carne, eles erram também. Só que você não pode parar porque errou. Por isso muitos param e saem. Mas o Senhor quer que você tenha uma árvore que tenha raiz. E que essa raiz ela não pode desmoronar por causa de um erro, por causa de um fruto que caiu. O Senhor quer fazer morada na sua casa. O Senhor quer que você tenha uma base sólida, uma base perfeita, que só nele a gente consegue isso. E quando a gente consegue essa base, nada te derruba. Não é fofoca, que acaba com você. Não é uma falta de emprego, uma falta de dinheiro, porque você sabe que aquele que prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Ele tem mais para você. Glórias ao Senhor. Vamos abrir aí em Jeremias 17:5. Glórias ao Senhor.
Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, irmãos, como diz, maldito o homem que confia. A Bíblia está falando isso. Nós temos, irmãos, tudo falado na Bíblia. Por que que a gente ainda cai em tantas ciladas? Porque não conhecemos a palavra. Nós não conhecemos o Senhor. A gente não se achega a Ele. A gente vem de vez em quando só para ter um rito. Sabe para quê, irmãos? Muitas pessoas, às vezes, vêm só para que não caia tanta luta sobre ele. Que você tem medo, né, do que pode vir. Mas o Senhor não quer um filho que tenha medo dele. O Senhor quer um filho que quer intimidade com ele. O Senhor quer um filho que ele possa contar. Que quando ele gritar César, ele fala: sim, Senhor, estou aqui. Eis-me aqui. Que quando ele chamar pelo nome, você vai saber: é o meu pai que está chamando. Mas hoje está difícil, né, de achar filhos íntimos. Hoje está difícil de ter intimidade, né, com o Senhor. Hoje o homem é amante de si mesmo. Ele se ama tanto que é tudo para ele, tudo por causa dele, não por causa de Jesus. E o Senhor quer que a gente para hoje, faz uma reflexão. Ah, Jesus, eu quero viver para ti e que a sua vida seja verdadeiramente uma vida para Ele. Uma vida por causa dele, não só de falácias, mas de ações. Porque eu posso falar aqui a noite inteira que eu sou transformada, que eu sou mudada, mas a sua vida mostra se você verdadeiramente tem uma vida com ele ou não. Na hora da luta, o seu esposo vê quem é a Marcinha. Se na hora da luta ela ora ou ela reclama e murmura. Na hora da luta, ela esbraveja, ela quer brigar ou ela se recolhe e ora. Fala: Pai, me justifica, o Senhor vai à minha frente. Nós mostramos que estamos íntimos, que somos do Senhor, na nossa casa, no nosso serviço. A gente não mostra que tem Cristo, aqui é fácil. Eu venho, ponho uma capa, sou santa e pronto. Mas e na minha casa? Na hora de uma briga, quem está à minha frente é o Senhor ou o meu eu? Eu que falo ou o Senhor que está falando através de mim? Então o Senhor nos chama hoje a tamanha reflexão. Nós temos que saber que nós temos que depender só dele. E nós vemos, irmãos, que quanto mais nós dependemos dos homens, menos nós oramos, menos nós buscamos. E somos cada vez frustrados. E desistimos daquilo que irá trazer a salvação, a libertação e a paz. Que é viver para Cristo, pensar só em Cristo. Quando você vive só para Cristo, você pensa só em Cristo, a sua vida tem um rumo diferente. Eu amo conversar com quem ama, né, o Senhor. Você chega perto dela, irmãs, a vida pode estar uma bagunça. Ela está rindo o dia inteiro. Ela te dá ânimo quando ela não tem ânimo. Ela te dá força quando a força dela ficou. Ela está te falando palavras de vida eterna quando ela está sangrando, né, por dentro. Ela está sangrando, ela está sofrendo, mas a expressão dela é de quê? De quem anda com o Senhor. Ela tem Cristo, né, na vida dela. E eu quero ser essa. Que mesmo sangrando, eu ainda expresso que Cristo é tudo para mim. Que a minha vida é um espelho da vida de Cristo. E Cristo quer que você seja essa pessoa, não a murmuradora, não que aquela pessoa, sabe, irmãos, que tem pessoas que você chega sorrindo e sai chorando. Você chega perto dela todo dia: ai, tá tudo tão ruim, ai, tem sol, ai, tem chuva, ai, você desanima, você sai com as suas forças como? Você sai sem força. Por isso, anda com quem te coloca para cima, com quem te evolui, com quem põe você a um patamar acima de você. Não anda nunca com quem te puxa para baixo, irmãos. Com quem só fala de maldição. Anda com quem está sempre feliz. Feliz por quê? Porque temos o Senhor. Feliz porque nova criatura nós somos. O velho homem morreu e tudo se fez novo. E o que se fez novo? A vida de Deus que se fez nova em nós. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Quantos podem dizer isso? Esse tem que ser o nosso viver, não mais eu.
mas Cristo vivendo em mim. Vamos abrir aí Filipenses 4,13. Filipenses 4,13 fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Diga isso sempre, né, para você. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantos jovens estão tristes, tentando suicídio porque terminou com a namorada? Eu ouço isso direto, irmãos. Está me dando vontade de virar uma gigante e falar: acorda, jovem. Se terminou, foi o Senhor que tirou, não era bênção para você. Hoje você está rindo, é beijinho e é abraço, e amanhã você está chorando. Se o Senhor tirou, deixa aí. Já ora, Senhor, manda quem de fato o Senhor quer para mim. Que eu possa ver nela o Senhor primeiro. Que ela ame mais ao Senhor do que a mim, que é o primeiro. Gente, quem ama mais a Deus do que ama o seu cônjuge, nunca vai fazer o seu cônjuge chorar. Nunca vai dizer palavras para ele, para ela que magoam. Você sabe por quê? Porque ele vê Cristo em você. O homem ou uma mulher que fala mal da sua própria esposa, ele é ridículo, ela é ridícula, porque está falando mal dele mesmo. Você é um só, se olha no espelho. Você está falando mal de você mesmo. Quando nós somos um, irmãos, não tem como separar. Se você está falando dos defeitos dela, é porque você não é um bom homem. Você não é uma boa esposa que faz o seu esposo ser um jardim feliz. Só que muitos esperam acabar para ver isso, para dar valor. Mas o Senhor quer que você hoje entenda qual o verdadeiro sentido da sua vida, que é Cristo. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele não temos para onde ir. Acorda pela manhã e faz a seguinte oração: Senhor, sem a Tua presença eu não irei. Faça como Moisés. Sem Ti eu não vou conseguir. Não tem como. Porque ele sabia que sem o Senhor eles iriam perecer. E nós também, irmãos. Não tenta pôr Cristo em uma caixinha e buscar Ele só quando você precisa dEle. Porque vai dar errado a sua vida. Você vai chorar muito. Você vai ter muitas lutas. Mas se o Senhor é a primazia, né, da sua vida, tudo te irá bem. Sua casa vai bem. Seus filhos vão bem. Os seus negócios vão bem. Coloca o Senhor como o primeiro, né, da sua vida. Aleluia. Amém? Glórias ao Senhor. E quando Jesus está conosco, há esperança para quem desanimou. Tem desânimo, irmãos? Foca no Senhor, que Ele é o teu verdadeiro ânimo. Há paz em meio às tempestades. A direção quando tudo parece confuso. A sua vida está confusa, está uma confusão na família. Foca no Senhor, que Ele te mostra. Ele tira as suas escamas e Ele te mostra aonde está o erro. Aonde que está o erro no seu lar? Por que está tendo essa bagunça? Por que está tendo tanta discórdia? E o marido passa a ouvir mais as suas esposas, porque elas oram. Então Deus mostra para elas quem você pode estar perto, quem você não pode estar. Nós mulheres, nós temos isso mais, irmãos. Confia. Nós estamos orando, não é à toa que estamos aqui orando, né, buscando. Se a sua esposa falou, toma cuidado com fulano, não fala que ela é louca não, porque você vai quebrar a cara. Mais para frente você vai saber, realmente você estava certa. Quem tem o Senhor tem esse discernimento. Quem tem o Senhor, Ele te mostra com quem você pode estar. Amém? E o clamor move o coração de Deus. Deus nunca despreza um coração quebrantado. Quando clamamos a Jesus, não estamos apenas pronunciando o nome, estamos reconhecendo que Ele é o nosso Salvador, Senhor, socorro, bem presente na hora da angústia. Então, viva Cristo hoje. Viva Cristo no seu coração. Fala toda manhã, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. E eu vou agora, né, pedir que você feche os seus olhos, Everton. Nós vamos orar este hino. Essa canção que está nova, que chama A Jesus. Ponha ela como um manual de vida, né, na sua vida. Quando você pede ao Senhor que Ele te perdoa, que Ele muda você, que verdadeiramente você quer uma mudança, Ele muda. Então se arrependa hoje
de tudo que você fez de errado. Hoje é o dia, porque pode ser que quando você sair daqui você morra. Não espere você chegar diante do Senhor para que você queira mudança, porque não tem tempo mais, o tempo é hoje. E Ele chama cada um de nós para essa mudança. Só nele nós vamos ter, amém?